Fala, Fiel, separei 2 vídeos pra vocês aqui, o primeiro do Esporte Total com a matéria aí com o André Ramalho aí que fez revelações importantes aí da sua chegada no Corinthians, e logo na sequência aí Samir Carvalho trazendo informações sobre o mercado da bola do Corinthians aí pra gente, hein? Então já deixando os créditos aqui pro Esporte Total e Samir Carvalho. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, ative as notificações, sem enrolação e bora pro vídeo. Um dos responsáveis pelo grande momento que o Corinthians viveu no segundo semestre, sem dúvida, contribuiu demais, foi o zagueiro André Ramalho. Os jogadores do Corinthians seguem de férias, voltam aos treinos somente no dia 8 de janeiro. Estreiam no Paulistão no dia 15 contra o Bragantino, na cidade de Bragança Paulista. De qualquer maneira, alguns desses atletas seguem aqui na capital paulista, participando de eventos e também concedendo entrevistas. Nas últimas horas, a gente conversou com o zagueiro André Ramalho, que foi apresentado em julho no Corinthians e termina o ano como um dos principais jogadores da equipe. Foi sim uma montanha-russa, né, de emoções em vários sentidos aí, né? Quando se tem processos acontecendo, quando se tem coisas acontecendo, quando se muda, né, para mudar as coisas é necessário sair da zona de conforto, como foi que aconteceu dentro do clube aqui, e acho que isso que foi o que fez com que acontecesse tudo isso daí que aconteceu nos últimos meses, né? Desde que eu cheguei no clube, né, eu achava, né, porque é o que se acha quando você está de fora, né, que às vezes o grupo não está tão unido, pode ser que haja alguma panelinha, algo desse tipo, porque, não vou dizer que é natural, mas acaba acontecendo de você estar numa fase ruim e às vezes o grupo acaba se rachando, né, por N razões. Só que eu cheguei e eu me deparei com um time totalmente unido. E aquilo para mim era o mais importante. E uma das perguntas que eu fiz a ele foi justamente sobre a relação com o técnico Ramon Dias. Se de alguma maneira, até por ele ser um jogador com um conceito tático muito relevante, se em algum momento ele usou esse conhecimento tático para falar com o técnico Ramon Dias. Desde o início a gente teve uma boa conexão, a gente sempre se falou. E me deram abertura também para eventualmente, se eu ver alguma coisa, poder falar, e essa comunicação é recorrente, né? Sempre que possível a gente também, né, conta o nosso feeling a respeito, né, do que precisa mudar, do que tá bom, do que não tá. Eu também perguntei ao André Ramalho sobre o fato de o Corinthians ter sido eliminado tanto na Copa do Brasil como também na Copa Sul-Americana, justamente no momento em que brigava ainda para fugir das últimas colocações do Campeonato Brasileiro. Se teve alguma relação estas eliminações em relação ao processo para fugir das últimas colocações do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que disse o André Ramalho. Que as Copas mostravam naquele momento que a gente tinha time sim para estar brigando por títulos, mas também para não estar naquela situação que a gente estava na zona de rebaixamento, né? Porque contrastava muito, né? Foi necessário aí adaptações, foi necessário paciência para entender com as peças que a gente tinha e tem, né? Qual era o melhor sistema, qual era a melhor forma de se jogar, e acho que a gente conseguiu encontrar muito bem isso agora nesse final. E o André também falou sobre a perspectiva para a próxima temporada. O Corinthians, que terminou o Campeonato Brasileiro na 7ª colocação, com 9 vitórias consecutivas. Vamos ver o que disse o zagueiro do Timão. Forma como a gente vem jogando, é um time que vem fazendo muitos gols, vem tomando pouco gol, então se mostra que está sendo um time muito mais, né, como eu falei, coeso, um time muito mais constante em termos de performance, né? Então, isso obviamente dá não só ao torcedor a esperança, mas para a gente também de que a gente pode buscar algo mais na próxima temporada. E, na verdade, essa deve ser nossa ambição, tem que ser nossa ambição, como eu sempre falo, para todo jogador que veste essa camisa. Gabigol no Santos e Gabigol se oferecendo ao Corinthians. O rapaz estava bastante oferecido ontem, mais uma vez lá no Podpah, onde ele disse que quer gravar uma música com o Memphis, foi com o cabelo, com as tranças raizadas igual o Memphis, foi questionado, mas e dentro de campo, vocês não querem, né, tabelar? Calma, uma coisa de cada vez, ele disse. Enfim, então ele, né, acabou mais uma vez fazendo o seu lobby, né, para o Corinthians, mesmo negociando com o Santos, que a gente sabe que ele tem negociações avançadas com o Santos. Eu conversei com fontes hoje na Vila Belmiro, e por que eu conversei? Porque são fontes que eu tenho há mais de 20 anos, e há mais de 15 anos, 17 anos, enfim, pessoas que eu conheço há muito tempo e confio, e pessoas importantes no Santos, para saber em relação ao Corinthians. Aliás,
colhi algumas informações sobre o Soteldo que eu vou falar agora. Em relação ao Gabigol, eles falaram o seguinte, né, a conversa tá boa, mas não tá nada certo, porque o Gabigol está exigindo que o Santos contrate, né, um parceiro para ele de ataque seja top. Enfim, isso no Corinthians não precisaria mais ser feito, né? Que é mais top que o Memphis, que é mais top do que o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Yuri Alberto, que é mais top que o artilheiro do Brasil, com 30 gols, que é o Yuri, que é mais top que o Memphis, que faz gol de bicicleta, faz gols de falta, aliás, 2 gols de falta no Campeonato Brasileiro, o Memphis. Enfim, não precisa nem falar, né? Só que no Corinthians não tem negociação hoje aberta com o Gabigol, para deixar bem claro isso para vocês. Eu fui atrás da informação porque eu achei ele bastante oferecidinho ontem. O Gabigol gosta, né, de usar a imagem do Corinthians, parece, mas ele não quis jogar no Corinthians no início do ano. O Corinthians fez uma proposta para o Flamengo que foi aceita. O Flamengo, né, enfim, queria negociar ele com o Corinthians ofereceu ao Gabigol aquilo que ele queria receber do Flamengo para renovar e mesmo assim ele não quis o Corinthians. E agora está flertando de novo com o Corinthians porque sabe que o Corinthians tem um bom time, agora está classificado para Libertadores, enfim, esse é o Gabigol, né? Oportunista ou faz parte do mercado? Dê sua opinião aqui embaixo, deixa. E o que eu acho que vai ficar difícil para o Corinthians também é a questão do Soteldo, tá? Eu conversei com uma fonte hoje que disse que o Corinthians realmente entrou em contato, né, para querer contratar o Soteldo, mas que o Grêmio está na frente e avisou que quer comprar o jogador e está discutindo forma de pagamento, enfim, com o Santos. A fonte do Santos, porque o Soteldo pertence ao Santos, me disse o seguinte ainda, que para o Santos negociar o Soteldo com o Corinthians, teria que ser uma proposta fenomenal e maior do que a do Grêmio. Quer dizer, para o Corinthians é mais caro, porque o Marcelo Teixeira não gosta de negociar com o Corinthians, e eu já tinha avisado vocês aqui, trabalhei na TV lá, é um programa independente, claro, né? Você paga o horário para trabalhar lá, o Esporte por Esporte, super independente, um baita programa que fala de Santos na Baixada Santista há mais de 30 anos, eu trabalhei lá na TV, que pertence ao Marcelo, e eu conheço ele muito bem, ele não gosta de negociar jogadores com o Corinthians. A gente tentou até lembrar no almoço com a Fiel, alguém que o Corinthians tirou do Santos, lembrando só do Fábio Costa, porque os outros jogadores estavam sem contratos, né, historicamente falando, enfim, e no caso do Soteldo, é isso que me passaram mesmo, para o Corinthians vai ser mais caro, então o Corinthians vai ter que pagar mais que o Grêmio, e o Corinthians vai ter que pagar também um bom salário para o Soteldo. O Soteldo queria o Corinthians, claro que, né, isso não diz nada também, o acerto tem que ser com o Santos, mas essa é a informação, tá? Para o Corinthians, o Soteldo é mais caro. Agora, meu amigo, eu já acho que não valia a pena pagar 5 milhões de dólares pelo Soteldo, 30 milhões de reais por 50% do atacante venezuelano, agora que eu acho que é inviável mesmo, eu não faria esse tipo de negócio. Tem um extracampo também, mas o extracampo ainda você tenta contornar. Duros são esses valores, né? E para o Corinthians é mais caro, tá de brincadeira. E também, para encerrar esse assunto Soteldo aqui no Blend, isso aí é para o Corinthians parar de ser trouxa também, né? Porque o Corinthians empresta para todo mundo, paga salário. Como é que pode? O Duílio emprestou o Luan. Tudo bem que o Luan estava lá no Corinthians, não queria jogar, pagando 750 mil de salário para ele jogar no Santos, o Santos pagava 50 mil. Isso é humilhação, isso é uma negociação ridícula, uma das mais toscas da história do clube. Então o Corinthians tem que parar com isso, porque quando vai falar com os rivais amiguinhos, olha aí o que toma, ó, é mais caro para você, tá? Não sei se você concorda comigo, mas deixa o like. Vamos lá, informações importantes agora de mercado da bola. O Flamengo prioriza a contratação de Roger Guedes para a próxima temporada. Isso já explodiu hoje no mercado da bola, vocês sabem disso, só que a informação que talvez vocês não saibam é que o Pitombeira avisou o Corinthians que o Flamengo está na parada e vai enviar, aí eu já não sei se vai enviar ou já enviou, né, dependendo da gravação aqui do Blend, a gente não sabe se vai enviar ou já enviou uma proposta, né, ao Al Rayyan, né, lá do Catar, para contratar o Roger Guedes, tá? Então, só para você entender, por que foi avisado? Porque a relação do Augusto Melo com o Pitombeira é muito boa. Então, o Corinthians foi avisado, se quiser entrar na parada, né, para correr, porque o Flamengo já está adiantado. É uma contratação que teria que ser feita em definitivo do Flamengo, né, comprando o Roger Guedes para o Al Rayyan, ou o Corinthians entrando na parada. Esquece empréstimo, porque o Flamengo já entrou na parada para comprar. Então, se o Corinthians quiser o Roger Guedes,
vai ter que fazer uma proposta de compra também. Eu até acredito que o Roger Guedes talvez preferiria o Corinthians, não sei, velho. Jogador de 28 anos, né? Jogador aí que personalidade forte, que deixou o Corinthians em plena semifinal. Torcedor do corintiano, alguns, eu não fiz uma enquete sobre isso, alguns já perdoaram, outros não, mas hoje o Flamengo já está aí na frente, né? Porque vai fazer uma proposta para o Roger Guedes, já entrou em contato, inclusive, com o Al Rayyan, não sei se já tratou de valores, mas o Pitombeira já avisou o Corinthians, falou, se vocês quiserem, até por ética, né? Até não é, o termo não foi parceria, né, que ele usou, até pela relação que temos em negócios, enfim, o Pitombeira fez questão de avisar o Corinthians, se quiser, né, entrar na parada, o Flamengo já está, enfim, agora é aguardar. Eu não entraria em briga com o Flamengo por Roger Guedes, até porque o Yuri está aí ainda, né, a gente não sabe se vai ser negociado ou não, falou que fica, eu não entraria nessa briga, mas eu quero o seu comentário. Olha só, vamos falar muito aqui do Esporte Clube Corinthians Paulista, continuar falando muito de mercado da bola. Gustavo Mantuan foi oferecido ao Corinthians, tá? Aliás, ele tem sido oferecido a outros clubes, né, do futebol brasileiro. Mandar um abraço para o meu amigo Rodrigo, lá do time do Povo, né? Que o nosso querido Rodrigo me avisou do Bahia. E aí eu já ia gravar falando do Corinthians, tá? Porque ele quer voltar, na verdade, para o Corinthians, ele quer voltar para o futebol brasileiro. E a sua preferência é o Corinthians, o Mantuan é muito corintiano. Enfim, mas ele foi oferecido para o Bahia também, né, segundo passou meu amigo. Só para você entender a situação do Mantuan, ele tem 23 anos ainda, acho que seria um bom reforço para o Corinthians, porque o Corinthians está visando muitos reforços acima de 30 anos. O Corinthians tem que tomar cuidado para não envelhecer demais o elenco. E o Mantuan tem 23 anos e atua em umas 3 posições no mínimo. Então é um jogador bem versátil, veloz, bem interessante, eu pelo menos acho. 25 jogos ele tem lá no Zenit, 3 gols e 4 assistências. São bons números, tá? De 25 jogos foi titular em 14. A temporada passada foram 36 jogos. Jogou muito mais, 4 gols e 3 assistências. Foi titular em 22. E a primeira temporada pelo Zenit foi a melhor dele em números, né? 28 jogos, 6 gols e 4 assistências. Sendo que foi titular só às vezes, né? Enfim, algumas vezes na primeira temporada. O contrato dele é até 30 de junho de 2027, valor de mercado dele 2,5 milhões de euros. Baixo, tá? O Mantuan, baixo. Se for, é o valor que o Transfer Market coloca ali, né? O Data Claus aqui passando os números para mim, mas eu acho um valor baixo, mas não creio que seja isso também. O Zenit sempre dificulta para negociar. Foi oferecido ao Bahia, né? Deve agradar ao Rogério Ceni. Lembrando que o Bahia vai disputar a Libertadores depois de muitos e muitos anos, então é um concorrente forte que tem SAF. Mas a preferência do Mantuan é o Corinthians. Então, é um jogador para o Corinthians abrir o olho. Foi oferecido, não tenho ainda o retorno do Corinthians, se o Corinthians se interessou ou não, mas o Mantuan, inclusive, tem contato com os jogadores do elenco do Corinthians e pediu para o pessoal fazer um lobbyzinho lá, hein? Lembrando também, além desse, olha os bastidores que a gente tem, né? Além desse lobbyzinho que ele pediu para os amigos de elenco, o Mantuan pertence a elenco, que sempre, né, foi parceira do Corinthians em negócios, sempre fez vários negócios com o Corinthians, enfim, e tem corintiano lá que comanda elenco, então seria talvez uma chance do Corinthians ganhar do Bahia, por exemplo. O problema, acho que nem é a concorrência do Bahia, né? O problema é o Zenit. Enfim. E para finalizar o vídeo é o Corinthians que tem 3 saídas de jogadores confirmados para 2025. E ainda segue o impasse aí com o atacante Giovani. O atacante que tem contrato até o meio do ano que vem, mas só será aproveitado se renovar. Com a temporada 2024 encerrada, o Corinthians já começa a planejar a montagem do elenco para 2025. Já tem aí 3 saídas confirmadas. Trata-se do zagueiro Caetano e dos meias Matheus Araújo e Juan Oliveira, todos em fim de contrato. Nos 2 primeiros aí a diretoria até chegou a negociar a permanência dos atletas, mas não obteve sucesso nas negociações. Assim, Caetano e Matheus Araújo deixaram de ser aproveitados na equipe principal, porém eles continuavam treinando com o elenco aí, porém sem ser utilizado. O zagueiro atualmente tem 25 anos, ganhou mais chances no começo do ano enquanto Antônio de Oliveira, utilizado em 16 partidas aí, já o meia de 22 anos foi aproveitado em 12 jogos na temporada, caso aí o Matheus Pereira. E o Juan de Oliveira que passou a temporada toda machucado aí com rompimento de ligamento, ele que se machucou no final de 2023. O atleta já foi comunicado pelo Corinthians que não seguirá no clube do Parque São Jorge. O Corinthians aí vive um impasse na relação
renovação com o Giovani. O clube deseja continuar com o atacante de 21 anos, mas não consegue chegar a um acordo com o atleta para a renovação contratual. Assim, a decisão da diretoria foi de afastá-lo dos jogos principais, enquanto não havia uma definição. Então, definida é o meio-campista Maicon, que em fase de final de recuperação de cirurgia no joelho, também de ligamento. Ele será emprestado pelo Shakhtar da Ucrânia até o fim desse ano. As partes discutem a possibilidade da permanência do atleta no timão em 2025. Já as renovações de Romero, Carrilho e Thales Magno são tratadas com otimismo pela diretoria do timão, embora ainda restam detalhes a serem discutidos aí com os atletas. Então é isso, Fel. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!